Oi, pessoal do sétimo ano, então vamos dar continuidade. Paramos na questão 3, agora questão 4, simulado Prova Brasil. Meu diário, 7 de julho. Pai é um negócio, fogo. O meu, do Toninho, do Mauro, do Zeca e do Beto são mais ou menos. O meu deixa jogar na rua, mas nada de chegar perto da avenida. O Toninho está terminantemente proibido de ir ao bar do seu Porfírio. O do Beto é bem bravo, só que nunca está em casa. Por isso o Beto é o maior folgado e faz o que quer. Também, quando o pai chega, mijou a brincadeira. O do Joca é que nem o meu. O do Zé Luiz deixa, mas é obrigatório voltar às 6 em ponto, e o do Mauro às vezes deixa tudo, outras dá bronca que Deus me livre. Tudo na tal língua estrangeira que ele inventou. Ricardo Azevedo, do livro Nossa Rua Tem um Problema. Editora Paulinas, 1986. Meu diário, no texto, meu frases como: pai é um negócio indicam um tipo de linguagem utilizada mais por quem? Por idosos, por crianças, por professores ou por cientistas. Então, quem costuma usar esse tipo de linguagem, de acordo com o trecho, que está aqui, assinale a resposta correta, então. Agora vem uma tirinha do Calvin e para responder aí o exercício 5. Leia o texto abaixo e a seguir responda. Tô com fome. Posso fazer um lanche? Claro, sirva-se. Pode pegar uma maçã ou uma laranja na geladeira. Embora usemos o mesmo idioma, não falamos a mesma língua. Então, a mãe lendo, Calvin com fome, ela já manda ele comer algo saudável. Mas ele corre lá, pega um pote de biscoito, e ainda comenta, E embora usemos o mesmo idioma, não falamos a mesma língua. Então, que para a mãe aí tem um significado aí de alimentação saudável, entre aspas, para o Calvin já é outra, De acordo com a tirinha, o último quadrinho, a mãe nervosa com o pedido do filho, contrariada da leitura. Letra C, surpresa por ele ter atendido seu pedido. Ele atendeu o pedido da mãe. C, tranquila, pois acha que ele escolherá um lanche saudável. Então, qual alternativa aí explica a questão dos acontecimentos dessa tirinha, mas enfatizando aí o último quadrinho, Sexto exercício. Leia as tiras 1, 2 e 3, identificando e observando os recursos linguísticos, palavras, pontuações, balões e os desenhos utilizados para a comunicação das mensagens. Depois que analisar as tirinhas, registre as suas impressões no quadro. Então, você tem que ler e observar 3 tiras. A seguir das tiras, tem um quadro para que possa aí registrar que foi analisado nas tirinhas. A primeira. Como pode uma mosca ficar presa aqui? Segundo quadrinho. Será que os ratos
não percebem que é uma armadilha? E os ursos, como é que ainda ficam presos no quadrinho sem nenhuma, conversa, nenhuma fala, nenhum balãozinho aí, né? Mas também é um tipo de armadilha. Então, todos os quadrinhos vêm aí esse da mosca, a ratoeira aí pro rato e uma armadilha pro urso e uma, entre aspas, pro homem, né? Segunda tirinha, pobrezinho, meu canário morreu. Abriu a portinha da gaiola e o canário voou. De repente a dona vira para o cãozinho e fala: quem ensinou o passarinho a fingir de morto? Cãozinho finge que não sabe. Terceira tirinha, a reunião mensal do Clube dos Mentirosos irá terminar agora. Primeiro, vocês pagaram todas as mensalidades? Sim! Primeira parte do quadro, vem aí a pergunta, mas já está seguida das respostas, que vem com a seguinte pergunta então: qual é a informação implícita subentendida? Então, implícita é aquilo que está além do que está escrito, além daquilo que você observa, aquilo que está, nós dizemos que é o escondido, mas que está, de certa forma, presente no texto. Então, na primeira tirinha, o implícito é o homem preso à tecnologia. Na segunda tirinha, o cachorro é mais inteligente que o homem. E na terceira tirinha, todos mentem, no Clube dos Mentirosos. Agora, vocês vão escrever aí no quadro o assunto da tirinha 1, da tirinha 2, da tirinha 3. Então, lendo todos os quadrinhos, observando todos os acontecimentos, qual é o assunto principal aí abordado em cada uma das tiras? Terceira pergunta, quanto à estrutura da tira, assemelhar é o que tem de parecido. Então, observa que as fala, a questão da linguagem verbal, que é a escrita e a não verbal, que é a questão das imagens, e tudo mais que vocês conseguirem observar aí das três tirinhas. Então, cada quadrinho aí, ó, tirinha 1, 2 e 3, vocês vão escrever no respectivo quadrinho. Terceira pergunta, agora vai a quarta. Em que elas se diferem? Diferem que elas sejam diferentes. Então, ó, embora elas sejam tiras, o assunto é o mesmo. A questão, a maneira como foi abordado, a questão da linguagem verbal e não verbal também são os mesmos. Questão das pontuações, que mais que você pode estar observando aí? Os autores, os personagens. Então, tudo que vocês conseguirem perceber de diferente. Sétimo exercício. Nesse exercício, você fará uma análise comparativa de duas capas de revistas, Veja e Época, observando as linguagens que elas apresentam e analisando sobre o papel social que elas têm. Depois de ler as mensagens da capa, responda. Então, observa as duas capas. O desenho é diferente, mas vermelho. Veja, a manchete é: as fake news que matam. Na revista Época, Lorotolândia.
como operam 10 dos maiores sites de notícias falsas do país. Observando aí as duas capas de revista, vem os exercícios. Por que será que as capas se apresentaram de maneira idêntica? Por qual motivo se apresentaram de maneira idêntica? Que elas estão falando do quê? Que elas estão querendo nos alertar. Nono exercício. Na sua opinião, as intenções de cada capa são iguais ou diferentes? Justifique. Então, a intenção da capa da revista Veja é a mesma intenção da revista Época? Justifique. 10º exercício. Qual é o nome de cada veículo de comunicação? Então, observe lá que está bem evidente o nome de cada revista. Então, o veículo de comunicação é o nome da revista, ok? 11º exercício. Qual é a chamada da matéria de capa e qual data foram publicadas? Então, a matéria de chamada é a que nós falamos aí, manchete, né? E a data na revista Época está bem visível, bem perceptível. O nome da revista. E para mim não dá para ler, mas já visível. Vem então também, né, abordar a questão dos títulos aí, né, das manchetes, as palavras Loroutolândia e fake news. Então, para você explicar, o último exercício pede-se isso, para explicar o termo Loroutolândia, a expressão, né, Loroutolândia. Vocês têm ouvido esse termo, é comum ouvir. E fake news. Se você observar bem, de acordo com as capas, são palavras diferentes, mas observando aí o contexto, as imagens, podemos dizer que elas são semelhantes, né, no significado. Então, observe aí novamente e registre suas respostas, tá? Da questão número 12.